Imagine viver no mundo sem nenhuma Bíblia, sem conhecimento de Jeová ou Jesus Cristo, sem testemunhas de Jeová, sem saber por que estamos aqui ou para onde vamos. Como seria? Seria como o apóstolo Paulo falou aos Efésios, quando disse: "Vocês não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo." Um betelita me diz que, quando ele lê essas palavras, ele sente um frio na espinha. Ele sente um vazio no coração. Bem, somos gratos de que não vivemos no mundo em que Jeová é desconhecido. Não vivemos nesse mundo, mas bilhões de pessoas vivem. Eu gostaria de convidar vocês para abrir a Bíblia em Isaías 60. E o que vamos ver aqui é que a Bíblia prediz um tempo em que o mundo estaria em escuridão. Isaías 60. E vamos começar no versículo 1. Levante-se, ó mulher, deixe brilhar a sua luz, pois a sua luz chegou. A glória de Jeová brilha sobre você. Veja, a escuridão cobrirá a terra e densas trevas envolverão as nações. Mas Jeová brilhará sobre você, e sobre você se verá a glória dele. Nações verão a sua luz, e reis ao brilho do seu esplendor. Então, como foi que o mundo ficou tão cheio de escuridão? Desde o começo, Satanás tentou eliminar a adoração a Jeová. E ele deve ter pensado que, se o mundo está em escuridão, para mantê-lo dessa forma, teria que destruir o povo de Jeová, ou a palavra de Jeová. Ou melhor ainda, os dois. Mas Jeová mostrou que tem pleno controle de tudo. E diz aqui nesse texto que ele iria levantar sua mulher e que as nações iriam até essa luz. E quando pensamos em nações, pensamos em vários países, culturas, costumes e línguas. E faz sentido pensar que, para essas nações serem atraídas a essa luz, elas teriam de entender a mensagem, que teria de estar disponível na língua delas. E Jeová mostrou que fazer isso é fácil para ele. Ele pode levar a mensagem para as pessoas na língua delas. Vamos ver um exemplo aqui em Atos, capítulo 2. Nós vamos ver aqui no relato algumas coisas que aconteceram no Pentecostes. Atos, capítulo 2. E vamos começar a ler no versículo 3. E eles começaram a ver o que pareciam ser línguas de fogo, e elas se espalharam e pousaram, uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios de Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, assim como o Espírito os capacitava. Naquela ocasião, estavam em Jerusalém judeus devotos de toda a nação debaixo do céu. Assim, quando se ouviu aquele som, uma multidão se ajuntou e ficou surpresa, porque cada um ouviu os discípulos falar no seu próprio idioma. Realmente ficaram muito espantados e disseram: "Não são galileus todos esses que estão falando? Como é que cada um de nós está ouvindo a sua língua nativa?" E agora, no versículo 11. Nós os ouvimos falar em nossas línguas sobre as coisas magníficas de Deus. Sim, todos ficaram admirados e perplexos, e diziam uns aos outros: "O que significa isso?" Bem, o que aconteceu aqui é diferente do que aconteceu na Torre de Babel, porque lá as pessoas se rebelaram contra Jeová. E ele fez algo sobre isso para parar a rebelião. Ele apagou da mente deles a língua que falavam antes e deu uma nova língua. Mas nesse caso aqui, em Pentecostes, parece que Jeová não apagou a língua deles, mas deu uma nova.
Qual era o objetivo de Jeová? Por que Jeová escolheu esse milagre quando reuniu todos aqueles judeus devotos em Jerusalém? Veja, esses judeus devotos provavelmente sabiam grego, frequentavam a sinagoga, sabiam do Messias. Esses textos mostram que eles ficaram surpresos, muito espantados, admirados, perplexos com o que ouviram. Essa palavra admirados, no versículo 12, é a mesma palavra grega usada em Lucas capítulo 8, quando a filha de Jairo, de 12 anos, foi ressuscitada. E o versículo 56 nos diz que os pais dela estavam fora de si. É uma palavra muito forte. Mas por que aquelas pessoas tiveram essa reação? Vamos voltar lá no versículo 8. Como é que cada um de nós está ouvindo a sua língua nativa? Vamos dar uma olhada na nota que diz: ou na língua do seu nascimento. Então veja, essa não foi a língua que eles aprenderam na escola, mas era a língua do ventre. Essa era a língua que a mãe falava com eles. E sabemos que os cientistas dizem que o desenvolvimento da língua começa no ventre e que bebês de poucos dias de vida já choram no ritmo da língua que eles ouviram nos últimos 3 meses, na barriga da mãe. E é interessante ver que Jeová escolheu a língua que eles começaram a aprender no ventre. Isso mexeu com eles. Percebe? Jeová fez isso, ele queria causar esse impacto emocional para que eles voltassem para casa, a toda a nação debaixo do céu, e nunca, jamais esquecessem do que viram e ouviram no Pentecostes. E eles iam pregar as boas novas às pessoas aonde fossem. E o que aprendemos disso é que Jeová tem controle sobre as línguas. Ele fez isso no passado e faria isso de novo. Bem, nós vimos antes que um dos objetivos de Satanás seria tentar destruir o povo de Jeová. Então vamos ver algumas coisas que exemplificam isso. Gostaria de convidar vocês a abrir junto comigo a parte final da Bíblia, no apêndice B9. Vocês vão ver alguns mapas e olhe, por favor, o canto superior direito da página. Você vai ver essa parte cinza, é o enorme Império Medo-Persa. Enquanto vocês olham para o mapa, eu vou ler os 2 primeiros versículos de Ester. Nos dias de Assuero, isto é, o Assuero que reinava sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Então dá para ver aí no mapa, no canto inferior direito, na parte cinza, que o Império Medo-Persa desce até a Índia, chegando a entrar na Índia, e no canto inferior esquerdo, no sudoeste, desce até a Etiópia. Nos dias em que o rei Assuero ocupava o trono real na fortaleza de Suzã, dá para ver isso mais ou menos no centro do mapa. Esse, então, é o contexto dos versículos que vamos ler. Gostaria de convidar vocês a abrirem comigo Ester, capítulo 3. E nós vamos começar a ler o versículo 6. Conhecemos a história de Ester. Mordecai se recusou a se curvar diante de Amã. E Amã ficou furioso. Vamos começar no versículo 6. Mas ele, Amã, achava pouco matar apenas Mordecai, pois tinha sido informado sobre o povo de Mordecai. Assim Amã procurou uma forma de exterminar o povo de Mordecai, isto é, todos os judeus, em todo o reino de Assuero. E o versículo 8, então Amã disse ao rei Assuero: há um povo espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias do seu reino. Suas leis são diferentes das de todos os outros povos, e eles não obedecem às leis do rei. Não convém aos interesses do rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, seja emitido um decreto ordenando a destruição deles,
eu pagarei 10.000 talentos de prata aos oficiais, que os depositarão no tesouro real. Dá para ver que as mentiras de Amã enganaram o rei. Ele disse: há um povo, mas não disse qual. Eles não obedecem às leis do rei. Uma mentira. Eles têm de ser destruídos. Aí no versículo 11, o rei Assuero diz: faça com eles o que achar melhor. Vamos continuar no versículo 12. Assim, no dia 13 do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Eles escreveram tudo o que Amã ordenou aos sátrapas do rei, aos governadores das províncias e aos príncipes dos diversos povos, na escrita de cada província e na língua de cada povo. Todos deviam saber. As cartas foram escritas em nome do rei Assuero e seladas com anel de selar do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem de exterminar, matar e destruir todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num só dia, o dia 13 do 12º mês, isto é, o mês de Adar, e de tomar os seus bens. Vê, essa mensagem "matem os judeus" se espalhou e significava a morte para